Mas alguns princípios aqui para a gente conversar. Bola da vez, capacidade contributiva. Como eu falei no anterior bloco, tem caído bastante nas provas. Tem um quadrinho para poder te ajudar bastante aqui sobre essa conversa, tá bom? Capacidade contributiva, então, nosso 8º princípio. Vou colocar na mesma cor. Capacidade contributiva. O artigo aqui é o 145, parágrafo 1º. Eu vou te falar o conceito dele primeiro, depois eu boto o quadrinho lá para poder ajudar, que é o seguinte. Sempre que possível, os tributos, os impostos, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E eu falei lá dentro da igualdade que tinha uma frase para ajudar, que é: quanto mais se ganha, mais se paga. Isso é a essência da capacidade contributiva. E aí, gente, o quadrinho é o seguinte. Nós temos 3 impostos que têm uma progressividade. Já fica esperto, porque para que a capacidade contributiva seja vista, ela costuma ser trabalhada pela progressividade, o princípio. E nós temos aqui 3 impostos que são progressivos de forma explícita. O que isso quer dizer e quais são eles? O imposto de renda, o IPTU e o ITR. Quer dizer que a própria Constituição autoriza que eles sejam progressivos. E olha que super interessante isso aqui. Eu citei agorinha aqui, ó, para você, que o imposto de renda ele pode ser progressivo. Isso ilustra a progressividade, o cachorrinho que te ajuda a responder. Lá para trás, em outros blocos, eu falei para você que o IPTU pode ser proporcional, seletivo, progressivo em razão do valor, em razão do tempo. Então isso aqui também é só mais uma forma, mais um lugar para você tirar a sua resposta correta. Nós temos uma progressividade que é chamada de implícita, que é o caso do IPVA. Atenção, o IPVA não é progressivo. Só que ele pode ter a alíquota diferenciada pelo uso e pelo tipo do carro. E esse negócio de atribuir uma alíquota diferente pelo uso e pelo tipo do carro, tem doutrina que fala que seria uma progressividade, mas a maioria fala que isso seria uma seletividade. Só que se a prova perguntar para você se é seletivo, se é progressivo, você vai falar que não, desde que venha esse complemento. Pode aplicar a alíquota diferente pelo uso e pelo tipo do carro. Mas a principal história que, na minha opinião, caiu em tudo quanto é concurso e passou da vez de cair na prova da OAB, tá aqui, ó. Nós temos um posicionamento do STF e nós temos uma súmula também do STF ditando um contrassenso hoje, gente, que é o seguinte: ITCMD e ITBI. Vou fazer um desenho com você. Se você pegar lá no CTN, artigo 35, você vai encontrar o tal do imposto sobre a transmissão. E lá vai estar escrito que esse imposto é de competência do Estado. O que é que a Constituição de 88 fez? Ela rachou esse imposto no meio, ela não criou um imposto novo, tá, gente? Isso é bipartição de competência. Ela deixou o ITCMD de um lado e o ITBI de outro. O ITCMD foi para o 155 na competência dos estados. E o ITBI foi para o 156 na competência dos municípios. Se você é do Distrito Federal, é ele que cobra esses dois, né? Porque ele tem acumulativo. O ITCMD, eu curto esses impostos que eles são antagônicos. O ITCMD ele vai incidir sobre a causa mortis, enquanto que o ITBI vai para o ato inter vivos. O ITCMD está no ato gratuito, que a gente chama de doação. E o ITBI está no ato oneroso. É por isso que se você vende um imóvel, você paga ITBI para o município. E se você doa o mesmo imóvel, ao invés de pagar ITBI, você paga ITCMD para o Estado. De um lado eu tenho morto, do outro lado eu tenho vivo. Então o evento sucessório, pelo evento morte, eu pago ITCMD. Ato inter vivos, venda tem que ser com vivo, apesar que a gente vê de tudo aí na prática, né? Morto vendendo, mas a gente sabe que não pode. Então é ITBI para o município. O governo do Distrito Federal vai cobrar esses dois. Certinho. Por que eu falo para você que tem um contrassenso e qual é a conversa?
eu vou usar a ilustração do meu estado, tá? Prof de Goiânia, prof de Goiás. Falei para você que lá no final de 2015, ele mexeu nos impostos dele. E ele pegou esse TCMD que era de 2% e 4% e jogou para 2, 4, 6 e 8. A dica é a mesma, meu povo. Toda vez que você vê essa crescente, isso ilustra progressividade. Lembra lá por que não passou de 8? Porque tem uma resolução que trava isso aqui do Senado Federal. Então isso é a ilustração de uma progressividade. E olha que interessante. Ele majorou esse tributo aqui, publicou a lei dele em 1º de 10 de 2015. Isso não foi uma coincidência. Exatamente no final desse ano, o STF, que vinha discutindo essa matéria há um tempo, autorizou e pacificou o entendimento para que esse TCMD fosse progressivo. Ó o Goiás trabalhando aqui, ó. Tá atualizadinho. Foi lá e botou a alíquota progressiva e um monte de estado fez a mesma coisa, tá bom? Por que eu falo que tem um contrassenso? Porque essa súmula 656 fala que é inconstitucional a adoção de alíquotas progressivas para o ITBI, tendo por base o valor do imóvel. Então note que para o ITCMD pode e para o ITBI não pode. Se você olhar para aquela tabelinha que a gente colocou aqui, a única diferença, a gente está falando de transmissão, a única diferença que fica para o ITCD e para o ITBI está na onerosidade. O prof tem uma aposta. Daqui uns 2 anos, aí, 3 anos, o STF deve estar revogando essa súmula dele e autorizando progressividade para tudo. O que vai gerar isso? Provavelmente seu ITBI também vai subir, também vai ser nessa escadinha, ok? O que está passando da hora da sua prova comentar e perguntar? Essa história aqui do STF no ITCMD. Se ele pode ter alíquotas progressivas, pode sim. Isso aqui é uma ilustração, isso é um exemplo, tá? Eu vou tirar daqui para não te confundir. Então, fique atento para essa tabela para te ajudar na capacidade contributiva. Próximo. Princípio da não limitação ao tráfego, não é tráfico, ao tráfego de pessoas e bens, 155 da Constituição. Ele fala para nós, gente, que é vedado aos entes tributantes, só vai ouvindo, o seu material vai para completar, é vedado aos entes tributantes estabelecer limitações ao seu direito de ir e vir por meio de tributos. Ele não pode, por exemplo, criar uma taxa, criar um imposto que limite o seu direito de ir e vir. A interestadualidade e a intermunicipalidade não podem ser objeto de incidência de tributo. Ok. Tem 2 detalhes aqui. Primeiro, um salvo, que geralmente quando a prova cobra é em cima dele. Salvo a cobrança de pedágio, gente. O pedágio é sim uma limitação ao seu direito de ir e vir, mas ali tem uma autorização constitucional expressa. Então salva a cobrança de pedágio. E segundo, você tem que ficar atento aqui para o ICMS. Por quê? Olha para minha mão. O ICMS ele incide sobre 4 operações: circulação de mercadorias, prestação de serviço de transporte entre estado e município, prestação de serviço de comunicação, ainda que iniciados no exterior. Então eu tenho a tributação, é fato gerador desse imposto do estado, a interestadualidade ou intermunicipalidade no que diz respeito a um transporte. É fato gerador dele, não é nem exceção. Tá? Então você foca aqui, não pode ter limitação ao meu direito de ir e vir por meio de um tributo e necessariamente pode ter, tem autorização da Constituição, a cobrança de pedágio. Próximo. Vou pôr aqui na mesma tela, uniformidade geográfica. Uniformidade geográfica 151, inciso 1 da Constituição. Primeira informação importante, esse é um tributo, gente, voltado para a União, porque é a União que tributa em todo o território. Dentro do estado, dentro do município, cada um bota o seu. O imposto é o mesmo, mas cada um tem sua autonomia. Então ele diz que o tributo, ao nome, tem que ser uniforme em todo o território. Vamos pegar um tributo federal aqui. Ele não pode pegar, por exemplo, o ITR, que é um tributo da União, e falar que lá, isso aqui é para ser o Brasil, tá, gente? Eu sou péssimo para desenhar. Então você está vendo aí o Brasil, parece uma cabeça de um ET, uma coxa de frango, sei lá. Mas ele não pode falar que a alíquota vai ser de 7% na região sul, vai ser de 6% na região centro-oeste
e vai ser de 8% na região Nordeste. Ele não pode fazer isso, tá? Vou botar mais pro meio aqui, que senão você vai achar que eu não sei geografia, né? Mas, por quê? Porque a uniformidade geográfica fala que a alíquota tem que ser igual para todo mundo. Então ele tem que botar uma alíquota, por exemplo, de 7 para todo mundo. Tem um salvo, que também é onde sua prova vai perguntar, gente. Salvo se for para promover o equilíbrio socioeconômico de determinada região. Então ele vem aqui e coloca, olha, para todo mundo é de 7. Mas lá na região norte, para promover o equilíbrio socioeconômico, eu vou colocar de 5. A OAB já cobrou uma questão igualzinha a essa, tem um tempão, igualzinha a essa, e usou inclusive os mesmos números, 7 e 5. Lembra da regra? É da União, tem que ser uniforme para todo o território, e o salvo para promover equilíbrio socioeconômico de determinada região, ok? Para encerrar a conversa de princípios, tem o nosso último aqui. Ele caiu há poucos exames atrás na prova de segunda fase da OAB. Então, deve estar também aí aparecendo na nossa prova de primeira. É o princípio da não diferenciação. Artigo 152 da Constituição. Primeira informação. Ele é um princípio voltado para estados, municípios e DF. Já teve prova que falou assim, gente. Ele é um princípio que vale só para o estado, só para o município. Cuidado, tá? Então, estados, municípios e DF. O próprio nome já diz. Então, ele conta assim, ó. É vedado aos estados, municípios e DF estabelecerem diferenças tributárias em vista da procedência ou do destino do bem, da mercadoria ou do serviço. Eu gosto de te levar lá para o IPVA para dar o exemplo disso aqui, até porque dá para a gente puxar um ganchinho para falar algumas outras informações relevantes sobre esse imposto do Estado. Vamos lá? Vamos discutir um pouco mais. Então tá aqui o IPVA, é um imposto do Estado e do DF. Posso eu, Estado, DF, colocar que a alíquota de um veículo de passeio é de 4% e que a alíquota do IPVA para um veículo do transporte coletivo é de 2%? Pode. Isso é previsão constitucional, 155, parágrafo 6º, porque ele não é progressivo, mas pode ter a alíquota diferente pelo uso e pelo tipo. O seu veículo de passeio é o seu conforto, é para lei, não é para mim. Transporte coletivo atende à coletividade, tem uma função social diferente do seu. Bueno, vamos para frente. Posso eu, Estado, DF, estabelecer que a alíquota de um veículo movido a diesel vai ser de 4%. E um veículo híbrido, elétrico, vai ser de 2%. Em vista do combustível, pode, gente, mas cuidado que isso aqui é o STJ falando. Esse é posicionamento da jurisprudência e o fundamento dela é que o veículo híbrido, por exemplo, é mais benéfico ao meio ambiente. Então o diesel pode ter uma alíquota um pouquinho maior. Isso acontece lá em São Paulo. A alíquota do IPVA em São Paulo, na maioria dos casos, é de 4%, é a maior do país. O veículo que é movido a gás GNV, ele é de 3,75%. Diferença muito pequenininha, mas é essa a ilustração. E para a gente chegar na essência do princípio, olha essa história. Posso eu, Estado, estabelecer o seguinte: a base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. Então eu tenho um veículo de cá importado que vale 100 mil reais. Eu vou botar aqui que a alíquota dele é de 4%. E do lado de cá eu tenho um veículo nacional que vale o mesmo tanto, só que a alíquota dele vai ser de 2%. Pode isso, gente? Não pode. Olha o princípio da não diferenciação. Por quê? Ele fala que é vedado aos estados, municípios e DF, IPVA é do Estado, estabelecer diferença tributária em vista da procedência ou do destino do bem. Não é porque um veículo é importado e outro veículo é nacional que eu posso colocar uma alíquota maior ou menor, tá bom? É assim que funciona a não diferenciação e caiu recentemente na segunda fase. Tem mais um monte de princípio que a gente poderia falar, mas eu vou deixar, eles estão bem relacionados lá com impostos em espécie, que é o caso da seletividade, o caso da não cumulatividade, que funciona no ICMS, que funciona também no IPI. Então a gente também avança em esses princípios um pouquinho mais adiante. A gente vai mudar o nosso tema agora.